Pessoal, bom dia. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre as igualdades atômicas, né? Ou seja, a questão dos isótopos, isóparos e os isótomos, né? Para isso a gente precisa relembrar um pouco sobre a forma de representar um átomo com as partículas constituintes. Aqui a gente tem a representação, né? O X está representando o símbolo do elemento. O A é o número de massa, né, que representa a somatória de prótons e de nêutrons. O Z é aquele número que representa o próprio elemento químico, é o número da casa do elemento na tabela periódica e representa o número de prótons. E quando o átomo é neutro, esse número de prótons representa também o número de elétrons. Olha o exemplo aqui que a gente vai ver, que é o do sódio. Tem número atômico 11. Número de massa 23. Então, 11 também é o número de prótons e de elétrons, já que o átomo é neutro. E se a gente fizer a conta, o número de massa menos o número atômico, a gente vai chegar na quantidade de nêutrons que ele tem. Ou seja, o número atômico Z é igual ao número de prótons e no caso do átomo neutro vai ser também igual ao número de elétrons. Se eu quiser saber o número de nêutrons, basta que eu faça a subtração A menos E para ter essa quantidade. A gente começa com os isótopos. O que são os isótopos, né? Os isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, então por isso eles vão ser representados pelo mesmo símbolo, né? E eles apresentam, então, o mesmo número de prótons. Os exemplos que a gente traz aqui são dos isótopos do hidrogênio e do oxigênio. No caso do hidrogênio, a gente nota aqui, ó, todos representados pela letra H, todos com o mesmo número atômico 1, ou seja, isso quer dizer que eles têm todos a mesma quantidade de prótons, que é 1. E só para relembrar, né, o de cima menos o de baixo vai dar o número de nêutrons, que no caso para o primeiro isótopo de hidrogênio é 0, não tem nêutrons. 2 menos 1 vai dar 1 nêutron e 3 menos 1 vai dar 2 nêutrons. No caso, como são átomos neutros, né, o que vai acontecer? O número de elétrons e o de prótons vai ser o mesmo. No caso dos isótopos do oxigênio, aqui todos representados pelo mesmo símbolo, porque tem todos o mesmo número atômico, né? Então, se eles têm todos o mesmo número atômico, o número de prótons, que é do que essa igualdade está tratando, vai ser 8 para todo mundo. São todos átomos nêutrons, o número de elétrons vai ser igual para todos. E se eu quiser saber o número de nêutrons, é o número de cima menos o número de baixo. 8 nêutrons, 9 nêutrons e 10 nêutrons. Aí vem os isóbaros. Quem são os isóbaros? Eles são de elementos químicos diferentes, mas apresentam a mesma soma próton mais nêutron, ou seja, apresentam o mesmo número de massa. Então a gente tem aqui o hidrogênio com o seu número atômico 1 e o hélio com o seu número atômico 2, são elementos diferentes, por isso números atômicos diferentes, mas eles têm o mesmo número de partículas no núcleo, ou seja, 3. Então eles apresentam essa igualdade atômica de serem isóbaros. No caso do cálcio e do potássio, o cálcio tem número atômico 20, o potássio tem número atômico 19, elementos químicos diferentes, representados por símbolos diferentes, e no caso eles apresentam o mesmo número de massa, ou seja, a mesma quantidade de partículas nucleares, o que faz com que eles sejam átomos isóbaros. Com um pouquinho menos de importância que essas duas igualdades anteriores, a gente tem a questão dos isótonos, né? Que são átomos que vão apresentar a curiosidade de ter entre si a mesma quantidade de nêutrons, ou seja, o mesmo resultado para a subtração número de massa menos o número de prótons, que é o Z. A gente tem aqui os casos do hidrogênio e do hélio, né? Então, hidrogênio, massa 3,
número atômico 1, 3 menos 1, quer dizer que ele tem 2 nêutrons. O hélio, que a gente tem massa 4, número atômico 2, 4 menos 2 vai dar 2 nêutrons. Ambos os átomos, então, têm 2 nêutrons, então eles são átomos isótonos. Temos aqui ainda o caso do potássio e do cálcio. Elementos químicos diferentes, por isso números atômicos diferentes, mas apresentam o mesmo valor para a conta número de massa menos número atômico. 39 menos 19, que vai dar 20 nêutrons para o potássio, e 40 menos 20, que também vai dar 20 nêutrons para o cálcio, né? Então essa característica vai fazer com que eles sejam átomos de mesmo número de nêutrons, ou seja, átomos isótonos.